Eu plantei 200 árvores, trabalhando, plantava sábado e domingo. Então, e aí a sua família falou assim, mas você vai plantar aí sem autorização? Você chegou lá e plantou. Todos falaram sem autorização. Falei, eu vou plantar a árvore certa, no lugar certo, das espécies certas. Comecei a ler literatura, a perguntar. E tem duas maneiras de se aprender na vida. A primeira delas, não tá em nenhuma escola. A primeira delas está em perguntar. Tem analfabeto. O meu pai era analfabeto. Inteligentíssimo. Uma cultura geral, né? Sabia de tudo. Por quê? Eu andava no mato e perguntava. Eu costumo chamar, e vamos desculpar a expressão que eu vou usar, eu sou formado em administração de empresa, pós-graduado em marketing e tal, mas eu tenho 50 mil diplomas de PV. E vamos desculpar agora, o que é PV? Puta véia. Sei. Você vai no mato, começa a perguntar, aprende, pergunta para o vizinho, pergunta para aquele, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. Né? E você vai aprendendo. O caboclo, o candango, o caipira, ele tem a sabedoria dele. Ele tem a sabedoria. E ele passa a sabedoria para frente. Não é igual o ser humano urbano que esconde o conhecimento, esconde o amor. Morre levando conhecimento e amor, não vale nada. Esse tipo de coisa tem que difundir, tem que distribuir. Né? Então eu fui lá, comprei 200 mudas, plantei 200 mudas, 4, 5 meses depois destruíram, jogaram fora, os comerciantes não queriam lá, os noias, as milhas, não queriam, e todo mundo me desestimulou. E aí, nós te avisamos que isso ia acontecer, e agora o que você vai fazer? Fácil. 400 agora. 200 no mesmo lugarzinho que tiraram, porque as covas estavam prontas, e 200 de espalho. E plantei isso, demorou praticamente um ano. E um dia eu fui lá e destruíram as 400 também. Tá vendo? Nós te avisamos, bibi, bobó. E agora? 5 mil agora. Vai 5 mil agora. E comecei a plantar 5 mil, fiz muita amizade, até em função da empresa onde eu trabalhava, fiz muita amizade com o Alckmin, que era o governador, o Zé Serra era o prefeito, o Romeu Tuma, o finado, o Eduardo Jorge, que foi um ícone e ainda é até hoje, era o secretário do Verde e Meio Ambiente. Símbolo de defesa. Isso, o Natalini, Gilberto Natalini. Fiz amizade com todo esse pessoal e comecei a plantar as 5 mil. Levei lá, em loco, para visitar numa 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2005, foi lá o Alckmin, o Serra e outras autoridades, Eduardo Jorge e outras autoridades lá, para ver como é que estava ficando aquilo lá, plantamos junto, e teve um cochicho com o Eduardo Jorge falou, Hélio, nós temos engavetado lá na prefeitura a criação de parques lineares na cidade de São Paulo. Você vai plantar quantas árvores aqui? Eu falei, até 2007, 2008 vai ter 5 mil árvores aqui. Se tiver, eu me comprometo a desengavetar o plano lá e criar o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. E o maior de todos. Falei, então vai ter. Aquilo foi um desafio para mim também. Sim. Em 2007, 2008 já tinha 5 mil árvores, foram lá e criaram lá o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. 320 mil metros quadrados. Hoje, se acessar Google lá, incríveis parques lineares do mundo, o Ticoatira é o quarto. 2 nos Estados Unidos, um em Boston e um ali perto de Massachusetts. Deve ter outro em Nova York, e tem um em Santiago do Chile, chamado La Família. E tem o Ticoatira. Detalhe, esses 3 que tem foram construídos, tem um inclusive em cima de uma ferrovia, lá nos Estados Unidos. É igual se fosse fazer um aqui em cima do Minhocão, um linear. Ficaria lindo. Serpenteando a cidade, humanizando a cidade. Então, detalhe, esses 3 foram construídos por pessoas jurídicas, empresas. Poder público, investiram muito lá. O Ticoatira foi de um louco, um maluco, um cara que pensou fora da caixa. Um cara que chamam até hoje ele de louco, de maluco, porque ele continua plantando. E o plantar não é o plantar. Plantar é fácil, é como gerar filho, é fácil. O cuidar é que é o prazer, o fantástico. A jornada não fica bonita no fim dela. Ela é linda na jornada, no caminhar da jornada. Ao longo da jornada, você vai se despindo de coisas que, puxa vida, eu não preciso disso. Para que eu tenho 8 pares de tênis, gente? Para agradar. E é para agradar os outros, não é para te agradar, não. Não é para agradar. O homem se veste, não é para ele. A mulher se veste, muitas vezes, não é para ela. É para as outras ver. E o homem também, né? Uhum. Então é assim. Então eu
Em 2008 já tinha, nós criamos esse parque aqui. Hoje ele é referenciado no mundo inteiro. Ontem filmamos ali, mas sábado nós concluímos um trabalho que nós filmamos em 2015 para o Festival de Cannes, França, e agora o Festival de Cannes ligou para o cineasta para ele atualizar o que aconteceu nos 10 anos. Então, nós temos uma imagem, eu acho, desse trabalho, que é o segundo vídeo que a gente preparou, Tiago e Tainá, que é o curta-metragem 33421. Esse é um deles. E por que chama 333421? Porque era o número de árvores que tinha plantado até aquele momento lá. Isso. Esse é um deles. Uhum. Esse não é o primeiro. Ele foi... Não, esse documentário a gente não tem. Né? Ele foi premiado em Cannes em 2021. É um trabalho... É um curta-metragem de 3 minutos dirigido por Bruno Martins. Bruno Martins, meu amigo, cineasta. Mas nós temos uma outra imagem, que é o último vídeo, de um trabalho, de um documentário, de uma reportagem, olha lá, feito por uma produtora do exterior. Olha que coisa linda. Que coisa linda, ó. Drone lá. Que coisa maravilhosa essa. E aí eu pergunto, Tramontino, e se não fosse as árvores, o que seria aí? Seria um chão duro, continuaria sendo ocupado por carro, porque todo mundo acha que carro é a coisa mais importante da vida, como se fosse. Todas as cidades do mundo foram planejadas não para o ser humano, mas para carro. É. Olha lá. Olha a mancha verde. Olha esse pau mulato aí, ó. Essa é uma árvore que ele atinge de 15 a 40 metros de altura. Aquele ali no centro? É aquele no centro. Isso daí é uma árvore originária. E aquele outro do ladinho dele direito lá é um guapuruvu. Esse pau mulato aí é das várzeas da Amazônia. É uma árvore originária das... chama pau mulato ou mulateiro. O guapuruvu é um que dá um tronco comprido, verde, alto, verde, e lá em cima ele solta uma copa redondinha. Ah lá, tá soltando. Ele vai se desbastando. À medida que ele vai subindo, ele vai se... É como uma cápsula. Então, eu acho que é o guapuruvu que nós plantamos 7, que a minha mulher plantou 7 recentemente. Esse daí, para quem tem ouvido bom, eu não tenho. Mas de madrugada, ele fica assim. Se você coloca o ouvido lá, você escuta a água subindo e descendo. É mesmo? Se você bater nele, fala, tem água no meio. Ao contrário de uma outra madeira que você bate, ela é sólida. Esse daí não. Você percebe que tem água lá pela batida. Mas tem gente que tem ouvido bem apurado que escuta. É um movimento de minutos lá, sobe e desce. Sobe o dia inteiro. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Né? Você vai todo dia? Agora que eu me aposentei, em 2022, me aposentei de vez, juntei o que eu devia juntar, e agora eu estou gastando aquilo que eu ganhei, e eu estou gastando, não gasto com Rivotril, não gasto com médico. De vez em quando, algumas delas falam, vai no urologista de vez em quando, viu? Eu vou. Vai. Elas falam para mim, me dão bronca. Você respeita o que elas falam para você. Falo, respeito, né? E alguém fala, vai, rapaz, vai consultar um médico e tal, porque a gente não pode fazer milagre aqui. Você tem que fazer a sua parte, a gente faz a nossa, né? Mas agora eu estou diariamente lá. E eu planto um negocinho chamado lambari. Lambari é uma folhagemzinha pequenininha, né? Você planta ela em volta de uma árvore para ela acumular água na época da chuva, para ela criar vida por baixo, para criar ácaros, cupins, enfim, minhocas, né? Para ela criar por baixo. Então, ontem eu plantei 800 mudinhas de lambari. Ela pode chover ou não chover que ela pega. Ela é teimosa, né? E ontem eu plantei. Então, é o cuidar que eu falei. É o cuidar. É trocar a fraldinha da criança. É dar vacininha na hora certa. E conversar com elas de vez em quando. Você conversa muito com as árvores? Eu converso, mas baixinho, senão vão me internar, camisa de força. Aí você vai parar teu trabalho. Aí é perigoso, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.